Oi, gente! Aqui é a Nicole Corrêa e você está assistindo ao mais novo episódio de Simuleiros da Manhã, a nova série da Cesono em parceria com a agência Marandu e a agência Caravela. Aqui a gente vai conversar com as pessoas que realmente respiram o universo das simulações da ONU aqui em São Luís. Aqueles que um dia foram delegados e hoje lideram comitês e até mesmo secretariados. No episódio de hoje, estamos com o José Luiz Amaral, que é o nosso entrevistado mais novo, e ele veio falar sobre a Minuto Mundo Moda United Nations, que é apelidada carinhosamente de UN, né? Que é a nossa simulação aí dos vários M's. E então, José, primeiro de tudo, é um prazer ter você aqui. E antes de qualquer coisa, a gente quer que você se apresente para o nosso público, que talvez não te conheça, e também para quem já te conhece, pode falar aí o que você gosta, quem que é o José, para além do crachá de secretário da UN. Eu sou José Luiz Amaral, eu tenho 14 anos, vou fazer 15 daqui a pouco. Estou no 9º ano na Escola Crescimento, estudo lá desde os 2 anos de idade e eu sou o idealizador da Moon. Que é a nossa nova simulação aí no pedaço, gente, acabou de começar. E como que você veio parar, então, José, nesse universo das simulações da ONU? Antes da gente explicar mais sobre a sua simulação, como que você chegou aqui em primeiro lugar? A primeira simulação que eu participei foi a Cesono 2, ano passado, 2024. Eu estava no CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A gente estava discutindo sobre a questão de Essequibo, entre Venezuela e Guiana. A primeira vez que alguém pronuncia certo, Essequibo. É assim que pronuncia mesmo? Eu aprendi Essequibo, mas eu já ouvi Essequibo, Ezequibo, Essequibo, todas as pronúncias possíveis. Pra mim ele falou certo todas as vezes. Equecibo também, pronunciava Equecibo. Ao contrário? Me ocorre com frequência esquecer como é que pronuncia. Eu fui mesada por Alicia e Ravi. Um abraço. Eu não sei, eu tô mandando tchau. Um abraço pra Ravi e Alicia. Na Cesono, aí depois da Cesono eu participei de mais 7 ou 8 simulações, até que eu decidi criar a Moon. E hoje a gente chega aqui no Simuleiros da Manhã com uma nova simulação, né? E em que momento, José, foi que você percebeu que queria fazer essa simulação? Então, qual foi esse momento que você falou, 7, 8 simulações depois eu quero criar a minha própria simulação? Eu gosto de brincar que foi um pouco involuntário, que a decisão não foi um tanto quanto minha, porque eu senti, porque eu comecei a simular com 13 anos de idade na Cesono, e eu senti que isso foi uma diferença tamanha na minha vida, porque eu comecei a simular com gente de 19, 18, 17 anos, e eu comentava, nossa, vocês estão com uma simulação, na 9ª, 10ª, sempre era por volta dessa quantidade. Aí eu brincava, poxa, algumas. Aí, só que eu fui percebendo, principalmente no início desse ano, que eu iria chegar na minha 8ª ou 9ª simulação com 14 anos de idade. E eu percebi que as simulações da ONU, nesse sentido, ter começado cedo foi muito importante para mim, porque eu sempre gostei muito de simulações da ONU, e eu sempre falo isso, que eu sempre comento que as simulações da ONU são mais do que estudar, são mais do que debater, são um pouco sobre conhecimento emocional, inclusive com o outro, inclusive consigo, inclusive com o mundo, porque a gente precisa ter uma certa empatia com o mundo que a gente está falando, discutindo. Então, eu discuti por muito tempo sobre ter começado cedo, e aí eu percebi que eu precisava chamar amigos meus para começar a simular cedo também. Precisava, era uma necessidade. Era uma necessidade, não era nem tipo, nossa, que vontade de simular com um amigo meu. Eu precisava chamar alguém para simular cedo, para não ser só eu. Certamente um problema que todos temos. Aí eu encontrei a Helena, uma amiga minha desde os 2 anos de idade. Eu falei, Helena, tem essa simulação aqui, chama Cesono, e vai ter de novo, e é a melhor simulação que eu já participei. Gente, ninguém tá pagando ele pra falar isso, ninguém tá? Ele nunca me pagou, aqui. eu falo gratuitamente. Nossa, aí pareceu que a gente não tem dinheiro, né? Ninguém me pagou pra falar. Vai ter um comitê em dupla,
e eu preciso te levar. E eu levei ela pro G20, mesado por Gabriel, Letícia e Letícia. Que são 3 Letícias no fim das contas. É. Aí a gente foi Índia, dupla, a gente recebeu menção no dia do aniversário de Helena. E a Helena ficou feliz da vida, ela adorou. E eu disse, caraca, então não é uma louquinha da minha cabeça, simulação da ONU. Simulação da ONU é realmente algo. E eu tenho que fazer meus amigos simularem. E aí, a gente teve, pouco tempo depois da Sezono, a simulação do crescimento. E eu disse, poxa, é agora que eu vou colocar meus amigos para simular. Aí eu disse, gente, vai ter a simulação do crescimento, se inscrevam. Vai ser legal, vocês vão gostar. Só que eles sabiam que simulação da ONU é majoritariamente gente de 18, 19 anos, então eles tinham vergonha. Muita gente chegou pra mim dizendo, eu não vou, porque eu não vou conhecer ninguém. Aí eu disse, não, mas eu vou estar lá. Aí eles disseram, não, eu não vou. E acabou tendo uma incompatibilidade, porque foi bem na data de uma prova muito importante pra gente, ou algum evento, não lembro, certo? E ninguém, acabou que uns 4, poucos amigos meus conseguiram se inscrever. Sim. Nem mesmo eu consegui ir. Então, ficou aquele peso, tanto em mim quanto em Helena, que a gente meio que saiu fazendo propaganda de graça Meu também. Deus. De tipo, não aconteceu. A gente precisa fazer acontecer de Aquele algum amigo jeito que agora. marca o rolê e depois não vai, E não sabe? consegue ir. Aí a gente disse, então a gente tem que dar um jeito. Então vamos fazer uma mock. Claro, forma mais fácil de fazer. Vamos fazer uma mock. Pra quem não sabe, gente, que talvez tenha algum novato assistindo, a mock é a simulação da simulação. Então você faz uma mini simulação pra testar os procedimentos do evento, né? Momento nerd aí, mas é isso. Aí, só que eu pensei, comecei a arquitetar uma mock. Aí eu pensei, onde é que eu vou fazer essa mock? Na área do condomínio. É o lugar. Aí eu disse, não terá como. A gente tem que fazer amigos meus simularem. É sempre essa mesma tecla. Uhum. Aí, eu falei sobre isso com meu professor, César, e com a Helena. E a gente estaria estudando Guerra Fria por volta de setembro. E a gente disse, César, e se a gente fizer uma tarde, uma pequena simulação da ONU para eles resolverem a Guerra Fria em 3 horas? Um pouco loucuras. Sim. Realmente. Aí César disse, sim, vamos. Ótima ideia. E eu falei brincando com ele. Inicialmente era uma grande brincadeira, a MM1. E aí ele deu o ok pra gente. Vamos fazer a simulação acontecer. Aí a gente organizou um comitê com 20 delegações sobre a crise dos mísseis de Cuba. Fechada para apenas nono ano. E isso é muito legal. Eu gosto muito disso na MM1, porque ela é fechada e só para nono ano. Então já mata aquela defesa de que tem gente mais velha do que eu, não vou por causa disso. Porque não vai ter gente mais velha do que você. Você vai participar Você sim. vai ser todo mundo da sua idade, participe. Então, a gente criou, só que antes a gente fez uma pesquisa de interesse. E a gente recebeu 100 respostas positivas. E a gente disse, vixe, teremos que aumentar. E César disse, faremos em dupla, então. E aumentaremos o número de delegações para 30. Serão 90 pessoas numa sala. Que? Peraí, 30, 90? 30 30 dupla. duplas. Ah, não, 60, perdão. Olha, matemática. Somos de humanas, pessoal. 60. Serão 60 pessoas numa sala. Aí eu disse, participei de uma com 40. Fácil, besteira. Aí abrimos as inscrições, recebemos 74 inscritos. E deu certo. Aí eu convidei Nicole, que sempre me apoiou na MM1. Helena e eu mesamos. César, o nosso professor de geografia, Jefferson, e a nossa coordenadora pedagógica, Jerusa, ajudaram a gente a organizar tudo. Um beijo pra todo mundo aí do crescimento. Beijo. Um beijo, todo mundo que ajudou. E a gente enlouqueceu colocando 74 cadeiras em uma sala. E deu certo. Em 3 horas eles resolveram a crise dos mísseis de Cuba. Pior que resolveram mesmo, gente. Eu tava lá, eles resolveram, realmente. Eles resolveram. Deu tudo certo. Então, né, falando da MM1, né,
Qual foi o maior desafio que tu teve organizando, né? A gente sabe que teve muito inscrito, mas o que foi, assim, que te pegou e você falou que, cara, eu vou ter que me desafiar agora pra organizar essa parada aqui, tipo, não é mais uma brincadeira, eu tenho que organizar. Eu sempre falo que foram 70 inscritos, porque meio que explodiu minha cabeça, 70 inscritos. Sim. Mas... A primeira Sezon não teve 70 inscritos, pra ter uma noção. Pois Primeira é, Sezon, que era 70 pra São inscritos. Luís inteira. Aí, mas olhando pra trás, às vezes eu acho que nem tanto foram os 70 inscritos, mas eu acho que teve uma organização muito que a gente fez a MM muito no impulso, mas é, teve muita coisa que a gente não esperava ter que lidar, que a gente teve que lidar. Então eu escrevi 2 guias, cada um com umas 30 páginas. Isso sozinho, eu e a Helena, durante as férias. Então eu tava em São Paulo redigindo guia pra MM1. E ter que lidar com distribuição de delegação, Sim. ter que lidar com correção de DPO. Eu nunca tinha corrigido um DPO na minha vida. E tu gostou, e E eu pra mim adorei. isso é inadmissível. E eu adorei corrigir Inadmissível. DPO, foi incrível. E eu acho que principalmente os guias deram um trabalho pra gente, inclusive porque a gente não tinha meio de comunicação. Por ser uma simulação muito ligada com a matéria de história, a gente optou por fazer o nosso meio de comunicação e envio de, enfim, materiais pelo Classroom, o aplicativo. Então, a gente teve um pouco de dificuldade em lidar com esses envios, essa Sim. comunicação. A gente fez formas de tirar dúvidas, a gente fez, enfim, Nossa, eu vou adotar isso, porque meu WhatsApp fica explodindo em época de Sezon. Vou ter que fazer um Classroom, e então. deu super certo. Quer dizer, pra mim deu super certo. Eu espero que os delegados também tenham achado que tenha dado super certo. Acho que pra eles deu, porque Eu eu acho que só deu vi certo coisas também. boas. Então, José, no fim das contas, eu acho que deu certo. E como você acha que os delegados foram impactados com a realização da MM Moon, né? Só pro 9º ano ali. O que você acha que eles sentiram na simulação? O que você ouviu depois que o evento acabou? O meu professor, ele, antes de elogiar a simulação, ele elogiou o que a simulação fez. César falou que ele nunca esperava ver gente que falando tanto quanto falou. E muitos amigos meus, acabou a simulação, tava todo mundo fora de sala já, e eu tava passando avisos finais. Aí eu disse, gostaram? Aí todo mundo disse, sim, gostamos. Vocês querem mais uma? Aí eles, queremos. Vai Falaram ter que mais sim. uma esse ano? Aí eu disse, não, com certeza não. Definitivamente não Se haverá vocês mais quiserem uma. organizar, vai pedir. Aí, mas eu percebi que, assim, a gente teve um grande número de delegados que disseram que, poxa, vou continuar simulando depois da MM1. Sim. E, inclusive, eu acho que esse foi um dos meus objetivos com Nicole, em levar Nicole, é porque eu confio muito na Sezono, porque a Sezono é muito casa, nunca ouvi uma história ruim sobre a Sezono. Então, levar Nicole foi meio que propaganda também. Meu Pra Deus, dizer, José. pra Eu dizer, acho que havia uma coisa sentimental. não, mas muito sentimental, tipo, eu confio muito na Sezono, então levar a Nicole seria tipo, olha, a Nicole tem uma simulação muito legal. Vão lá na Sezono, que vocês vão gostar. Nicole vai estar lá, ela é muito mãe mesmo. E, enfim. E o que eu ouvi de delegados era a ideia do tipo, vamos fazer todo ano, vamos fazer mais de um comitê, vamos aumentar em proporção a MM1. Aí eu Vamos fazer disse, toda semana. E foi uma experiência muito legal, tanto para mim, mesar pela primeira vez no comitê, quanto para os delegados em participarem de uma simulação pela primeira vez. Eu acho que 99% dos delegados estavam delegando pela primeira vez, 2 no máximo já tinham delegado antes. E aí, no fim das contas, a gente teve realmente um impacto, né? Eu acho que realmente isso foi um impacto na vida deles. E você, assim, José, o que você levou do seu aprendizado, no seu histórico de simulação, o que você levou para simulação? Quais foram as principais coisas que você falou? Cara, eu quero imitar isso aqui porque foi o que deu certo e eu acho que vai dar certo eu fazer com eles também. Nossa, que difícil.
Eu acho que uma coisa que... Tá aí, pronto. Uma coisa que eu sempre tentei fazer, eu acho que foi um sucesso com a MM1, foi fazer eles se sentirem o mais em casa possível. Que pra mim é o grande ponto da simulação da ONU, que vai muito além de simular em si, de um evento acadêmico, de estudar, eu acho que eu já até falei isso, vai muito sobre gostar e se sentir em casa, em se sentir em família, em conhecer novos amigos, porque com a simulação da ONU, a gente conhece pessoas que pensam muito igual a gente, pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Então, um dos meus objetivos principais, que eu senti em outras simulações e que era uma das minhas necessidades em levar para MM1, sim. era se sentir em casa. Então, assim como as outras simulações foram para mim uma casa, foram para mim uma família, eu queria fazer a MM1 por pelo menos 3 horinhas, uma casa, uma família para eles. E eu acho que deu certo, porque eu ouvi também feedbacks depois de algumas pessoas que participaram e que falaram, cara, eu nunca conseguiria falar como eu falei na simulação. Então, eu acho que deu super certo. E eu acho que isso comprova como que a mudança começou aos poucos, né, José? Então, o que você acha que mudou em você nas simulações e que você leva hoje para a vida real, sabe? Saindo desse ambiente acadêmico, ou até do próprio ambiente acadêmico, mas fora das simulações. O que você transpõe para sua persona ali, fora da simulação? Eu acho que isso foi muito algo que eu vim aprendendo e eu aprendi com as simulações e ainda estou aprendendo com as simulações sobre confiar muito em mim mesmo, porque mesmo na hora de falar, saber que por mais que eu fale alguma besteira, vai dar certo em algum momento. Eventualmente. Em algum momento, parêntese, vai dar certo. É, e eu acho que confiar muito em mim, mas também confiar muito no outro. Porque, enfim, tudo sobre... O pessoal faz muito propaganda de simulação do ano falando sobre soft skills. Sobre argumentar, sobre se sentir confortável, sobre, enfim, falar com mais certeza no que você está Sim. falando, ou mesmo ser empático com as outras pessoas. E eu achava meio baboseira antes, quando eu Não é olhava assim. possível, não, que eu tô Não! ouvindo isso. Eu Achando, ouvia, de tipo... novo, eu achando que vai vir uma coisa sentimental. Ah, essa Não! besteira. Não, pera, vai vir o sentimental ainda, pera. É, eu achava meio besteira, eu ouvia aquilo e dizia, não é possível que 3 dias dentro de uma sala vai fazer que tudo isso em mim melhore. Mas realmente melhora, e isso foi algo que eu fui percebendo, tipo, eu confiava mais em... eu confiava mais em mim, eu confiava mais nos outros, eu confiava mais no que eu tava falando, eu tinha mais certeza no que eu falava. E eu acho que isso vai muito além do... Eu tinha mais curiosidade de entender as coisas. Eu tenho mais curiosidade de entender as coisas depois das simulações. E eu acho que isso é um ponto muito importante. É o que Né? você leva, então, pra vida real. Nossa, e são várias coisas, né? Tá aí, as É. baboseiras, as soft skills aí pra vocês. E pensando, então, quem vai ocupar o seu espaço agora de talvez secretários um dia, ou pessoas que querem entrar nesse mundo das simulações e que talvez esteja assistindo a tua turma e assistindo o episódio. Que conselho que você deixa pra galera? Tipo, agora você, com muitas simulações nas costas, se você acha que tem essa capacidade, deixa um conselho aí pros meninos, essa expertise. Eu acho que eu já ouvi alguém falando isso, talvez seja um clichê, eu não saiba, mas eu vou repetir. Divirta-se acima de tudo, porque na simulação é um lugar para você se divertir, não para você chegar em casa e ficar pilhado. Acima de tudo, levar leve a simulação, porque vai dar certo, eventualmente. A qualquer momento, parênteses. E é divertido. Se você não levar com diversão, com leveza, talvez você não tenha a mesma experiência do que levar com coração aberto para simulação. É uma mensagem pra vida também, não só pra Sim, simulação. exato. Também. Fica aí, anotem, gente. E que mensagem, José? Então, agora a gente se encaminhando pro final do episódio, infelizmente, depois desse papo super gostoso. Que mensagem que você quer que as pessoas tirem do seu episódio? O que sintetiza tudo isso que a gente está conversando aqui, no fim das contas? Eu acho que é muito sobre
começar cedo e não ter medo de começar cedo. E também estar aberto a criar novos amigos e novos laços. Porque eu acho que essa é a chave de simular e, enfim, pro futuro. E essa é a prova que a mudança não começa aos poucos, na verdade, porque o José fez um speedrun aí de evolução e de capacidades. Então, gente, infelizmente o nosso episódio fica por aqui, mas vocês podem ver mais sobre o José na MM Moon ou também, né, nas outras simulações, a gente sempre se encontra. Deixem aqui nos comentários quem vocês acham que vem depois, né? Nossa série já está se encaminhando aí para o seu fim. Mas foi um papo muito legal. A gente agradece muito pela sua disponibilidade de presença aqui, José. E a gente deixa um tchauzinho agora para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.